Queridos, a paz do Senhor Jesus, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, tá bom? Mas eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar neste momento um texto que tive uma pequena reflexão agora à tarde, Deus se fala comigo no meu coração. Eu queria compartilhar com você, amém? Que se encontra em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 23 e no versículo 13 em diante. Vamos falar a respeito desse texto. Vamos ler em nome de Jesus. Vamos ler apenas o versículo, apenas dois versículos, o 13 e o 27. Diz assim, Mateus capítulo 23, 13 e 27. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fecha aos homens o reino dos céus, e nem vos entrai, nem deixais entrar aos que estão entrando. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros calhados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente está cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto ele é muito claro em falar, mas ele é algo muito interessante para nós aplicar na nossa vida. Louvado seja Deus. Por quê? Esse texto fala sobre o tema a condenação da religião fingida. E o tema é como nós estamos, na verdade o tema é uma pergunta, como nós estamos por dentro e como nós estamos por fora. Porque esse texto fala dos escribas, dos fariseus. Nós sabemos que os escribas, os fariseus daquela época, eram homens, pessoas estudadas, pessoas sábias da palavra, pessoas que tinham entendimento, pessoas que tinham sabedoria, conheciam da lei. Mas nós sabemos também que eram pessoas que distorciam a palavra. Eles pregavam algo que não vivia. A Bíblia diz que eles, há algum tempo, eles pregavam algo, não viviam. Eles faziam longas orações nas praças para ser visto pelos homens. Eles colocavam fardos tão pesados sobre eles que eles não conseguiam resistir. Aí, quando eles não resistiam, e colocavam sobre os ombros das demais pessoas, E a Bíblia diz que quando Jesus ali estava percorrendo seu ministério, nós sabemos que foi uma grande luta, uma grande batalha com essas pessoas, porque a perseguição era grande. Eles faziam de tudo para perseguir a Cristo, para matar a Cristo, para prender a Cristo. E nós sabemos que da dificuldade do discipulado, dificuldade da caminhada de Cristo sobre a terra, assim como hoje também a nossa, dos cristãos. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que, no versículo 13, dessa forma: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fecha aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão dentro. E analisando sobre esse texto, e eu gosto muito de aplicar sobre os nossos dias atuais, pessoas que nem querem servir a Deus e pessoas que nem querem que outras pessoas sirvam a Deus. Pessoas que até mesmo servem a Deus, mas não quer que outras pessoas sirvam a Deus. Como assim? É como se as pessoas usassem a sua sabedoria, que não é dele mesmo, que é de Deus, para, no lugar de indicar, colocar pessoas para ser salvo, para ir até a casa do Senhor, para servir a Deus, estão fazendo totalmente ao contrário. Estão fazendo algo para as pessoas se afastarem do Evangelho, coisas para que eles tenham a sua própria sabedoria e os demais não. Não quer ver o crescimento do outro. E da mesma forma eram esses homens.
Eles tinham entendimento, eles tinham a palavra, eles conheciam sobre a lei, mas infelizmente eles se achavam melhor do que os outros, eles se achavam melhor do que até mesmo Jesus, a ponto de quando Jesus chegou ali para fazer a sua obra, para realizar o seu ministério, eles, a ponto de apontar, perseguir, porque Jesus tinha muito mais sabedoria do que eles. E eles até mesmo conheciam o que Jesus falava, mas infelizmente os seus corações estavam totalmente diferentes, totalmente ao contrário, totalmente virados para o outro lado. E ali com certeza eles tinham uma boa, vamos dizer assim, digamos assim, eles tinham, vamos dizer, dinheiro, eles tinham, era bem visto, né, pelas pessoas, né, se vestiam bem, eles eram homens aparentes, não só por causa também da sua sabedoria, da sua inteligência, mas também por causa do que eles tinham naquela época, porque eles não eram homens, apenas homens comuns, eles eram diferenciados ali sobre aquele lugar. E tão interessante que eles não usavam isso para ajudar o próximo, eles não, como digamos assim, eles não faziam isso, mesmo conhecendo a palavra, para fazer a obra de Deus. Eles não usavam para fazer algo da parte de Deus, mas eles faziam totalmente ao contrário. Né? Como eu falei, eles usavam fazer longas orações, querendo ser santo, querendo aparecer. Eles colocavam sobre o seu rosto, eles queriam demonstrar para as pessoas que eles estavam o quê? Jejuando, buscando a Deus e que eles eram homens de Deus. Mas infelizmente, por dentro deles, a Bíblia diz, lá no versículo 27, no mesmo texto de Mateus 23, na qual eu li ainda agora, a respeito que eles estavam como sepulcros calhados, né? O sepulcro calhado, o que era? Não era nada mais, nada menos do que uma falsa aparência. Uma falsa aparência. Hoje eu estava à tarde fazendo aqui um trabalho, quando eu começo a cortar uma fruta, eu ia até demonstrar essa fruta, mas não deu certo. Eu fui cortar uma manga, uma manga, e por fora ela não tinha defeito, por fora ela estava a coisa mais linda do mundo. Eu nunca imaginaria que por detrás daquela casca, né, que teria algum tipo de verme, alguma coisa, não. Mas no momento que eu começo a descascar ela, que eu começo a abrir, tava a metade dela, até o caroço estava podre. Então o que eu quero dizer com isso? É que por fora ela estava com uma bela aparência, com uma boa aparência, mas por dentro ela estava que nem um sepulcro calhado. Então o que eu quero dizer é que esses homens, eles tinham uma boa aparência, eles tinham uma inteligência, mas nós sabemos que a inteligência sem o Espírito Santo não serve de nada. Você pode ter inteligência de tudo e quanto, até mesmo a palavra de Deus. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida e tiver uma mudança, uma vida diferente, isso não serve de nada. Para Deus não serve de nada. Porque você pode servir para você, pode servir para outras pessoas, mas diante de Deus, Deus não recebe. Porque tem pessoas simples, pessoas que nem têm uma boa aparência, mas por dentro é diferente, é belo, diante dos olhos do Senhor. Então esses homens por dentro eles estavam cheios de rapina, de pecado, de morte, né? Das mortes dos profetas. Eles estavam cheios de coisas ruins por dentro, né? Com certeza eles estavam, tudo de ruim tinha por detrás deles, tinha por dentro deles. Porque nós temos que ser limpo, corpo, alma e espírito. Não é só o corpo, não é só a alma, não é só o espírito, é os três. Porque isso faz parte de um só. Então nós temos que se limpar a cada dia. Nós vemos pessoas hoje que por fora a coisa mais linda, uma boa aparência, mas infelizmente por dentro está podre, está como um sepulcro calhado. Porque o sepulcro calhado, ele tinha uma boa aparência por fora, mas infelizmente por dentro ele estava podre. E hoje muitas pessoas estão dessa forma, muitos estão pregando o evangelho, muitos estão vivendo o falso evangelho, que eles mesmos pensam que é o verdadeiro, mas é o falso evangelho. E muitas vezes ele pensa que é só a sua boa aparência, mas infelizmente o seu coração está cheio de rapina, por dentro dele está cheio de rapina. Então o que eu quero dizer é que nós temos que se consertar diante de Deus, porque Jesus Cristo, irmãos, ele está voltando, e no abrir e fechar de olho, Jesus Cristo ele pode voltar.
E se você não tiver limpo corpo, alma e espírito, você com certeza você vai ficar. E isso serve para mim, serve para você neste momento. Se você está por fora com uma boa aparência, mas o seu coração está endurecido com ódio de alguém, ou então pensando em fazer uma maldade com alguém, ou então pensando em fazer algo ou fora, ou dentro da igreja, ou dentro da sua própria família, mude quanto é tempo. Não seja que nesses homens, que só tinha a aparência de cristão, que só tinha a aparência de homens de Deus, de homens que entendiam sobre a lei. Porque nós não podemos só entender, nós temos que praticar. Se você somente entender, mas se você não se limpar, não tem nem perigo de você entrar no reino dos céus. E tudo que você falar vai ser em vão. Porque eu conheço pessoas que nem leitura têm, pessoas que nem têm uma alfabetização adequada, pessoas que nem sabem ler, nem têm leitura, mas quando abre a boca o céu desce. Louvado seja Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm aquela boa aparência por fora, mas por dentro ela está muito mais limpa do que pessoas que têm uma boa aparência. Eu posso estar falando com você aqui hoje, né? Eu posso estar com uma boa aparência, mas só o nosso Deus sabe o meu coração, sabe o teu coração. Então, Deus ele tem falado comigo, com minha esposa, a respeito disso, sobre a gente fazer vídeo. Eu não tenho muito costume de fazer vídeo, mas a partir de agora, se Deus nos permitir, a gente vai sempre fazer. E Deus ele tem me incomodado muito para a gente usar as redes sociais, usar as mídias sociais para pregar o evangelho, para fazer aquilo que muitos estão fazendo ao contrário. Porque falso profeta tem muito, falsos ensinadores tem muito, mas realmente para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus é difícil. Então, se nesta noite o teu coração está cheio de rapina, o teu coração está cheio de maldade, e você serve a Deus, mude enquanto é tempo. Porque como eu falei, Jesus Cristo está voltando. E não adianta nós pregarmos, falarmos de Jesus, e no momento que ele voltar a gente ficar. Porque eu sempre tenho isso comigo, que a pior perca do crente não é nada da terra, não é nada familiar. Mas a pior perca do crente e a pior coisa que o crente perde é a sua salvação. Porque uma pessoa que ainda não conhece o evangelho, uma pessoa que não conhece as escrituras, uma pessoa que ainda não tem um tempo na fé, não é cristão, não conhece a palavra de Deus, se ele se perder, se ele falhar, se ele errar, se ele perder essa salvação, isso não vai ser uma coisa tão grande no grande momento, no grande dia que Jesus ia buscar a sua igreja. Agora, eu e você que pregamos o evangelho, eu e você que pregamos a palavra de Deus, imagina aí, você chegando diante de Cristo e ele dizendo para você, você lembra que você conhecia o evangelho, pregava o evangelho, era um obreiro da casa de Deus, era um levita da casa de Deus, e se afastou, e fez totalmente ao contrário do que minha palavra dizia, e você chegar ali diante dele e não ter mais a oportunidade de se arrepender. Isso é a pior perca, você perder a sua salvação, sabendo que a salvação é a principal da nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós vivemos nessa vida, nesse mundo, é só de passagem. Então eu e você somos peregrinos aqui nessa terra, mas nosso lugar é no céu. Mas infelizmente nem todo mundo vai para o céu. Por quê? Porque existe céu e existe inferno. E o inferno não foi feito para ninguém. O inferno não foi feito para mim, nem foi feito para você. Mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente Satanás já tem levado muitos e ainda vai levar muitos, por conta da desobediência e de pessoas que não querem mudar de vida. Então que nós não possamos ser que nem esses homens, que esses fariseus, que conheciam, mas não praticavam realmente a verdade. Que eu e você devemos pregar a verdade. Doa quem doer. Não é tempo de nós massagear o ego de ninguém. Mas é o momento de nós pregar a verdade, combater as heresias e falar verdadeiramente o que Cristo coloca sobre nós. Então que nós possamos tirar toda a rapina, todo o pecado, toda a soberba, todos os espinhos
que ainda faz com que nós pecamos e com que nós fazemos outras pessoas pecar. Porque muitas vezes nós não estamos pecando. Achamos que aos nossos olhos nós não estamos pecando, mas estamos fazendo outras pessoas pecar através de nossos atos, através de algo que nós estamos fazendo. Porque ainda tem alguma rapina, porque ainda tem algum pecado dentro de nós, algo que nos afasta de Deus. Então a reflexão dessa noite é que nós não possamos ser filho de Deus, servo de Deus. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Eu faço a pergunta para você, será que você está sendo imagem? Ou está sendo só semelhança? Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança. Infelizmente, muitos só estão sendo imagem, porque a imagem é o corpo físico, é a aparência. Então, Cristo tem a nossa aparência, nós temos a aparência de Cristo. Então, quando fala sobre imagem e semelhança, é porque nós somos imagem. E muitas pessoas só estão sendo em imagem de Cristo, porque parece com Cristo da forma que Ele nos criou e da forma que Ele é. Mas, infelizmente, muitos cristãos, muitos que pregam a palavra de Deus, não é mais semelhança de Cristo. Porque ser semelhante é diferente. Ser semelhante é semelhante a Cristo, semelhante a Jesus, semelhante ao nosso Pai. Então, para ser semelhante a Ele, tem que mudar de vida, tem que se arrepender dos pecados, tem que verdadeiro ter uma vida santa diante de Deus. Eu faço uma pergunta para você e eu finalizo esse vídeo perguntando para você: você está sendo imagem e semelhança de Cristo? Ou você está sendo apenas imagem? Porque imagem todo mundo pode fazer qualquer coisa. Mas ser semelhança de Deus é diferente. Muitos estão pregando, não estão vivendo. Muitos estão dizendo que é, mas não é. Muitos estão dizendo que é filho de Deus, mas infelizmente já deixou de ser filho há tempo. Sabe por quê? Porque tem uma diferença entre filho de Deus, né, e criatura de Deus. A criatura de Deus é todo ser humano, é todas as pessoas que Deus criou. Então, todos são criatura, porque foram o quê? Criado. Quando nós falamos de criatura, nós falamos de criado. Então, todos que foram criados são criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos, porque o filho é aquele que obedece o pai. Então, nessa noite, eu te faço outra pergunta. Você está obedecendo o pai da forma que é para você obedecer? Nosso Pai, nosso Santo e Jesus Cristo? Você está obedecendo o pai? Então, você tem que analisar se você está sendo filho ou está sendo somente imagem. Se você está sendo filho ou você está sendo só feitura de Deus. Deus te criou. Porque o pai, ele corrige o filho e o filho, ele obedece o quê? O pai. Então, para você ser filho de Deus, você tem que obedecer o pai. Quer ser filho de Deus? Escute a palavra de Deus. Quer ser filho de Deus? Mude as suas vestes. Quer ser filho de Deus? Mude a sua vida, tanto por fora como por dentro. Não deixe só a aparência por fora, mas mude por dentro. Louvado seja Deus. Porque a mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então, nesta noite, que você possa mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E que venha só palavras boas da sua boca, só algo que edifique vidas. Louvado seja Deus. E nesta noite, neste momento, eu quero, desde já, agradecer a todos pela oportunidade aqui, e que você medite nessa mensagem, nessa pequena mensagem, e que você possa aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like, assinar aí o sininho, para você receber todas as notificações, e em breve estarei novamente aqui trazendo algo da parte de Deus para a sua vida, e que você venha ser edificado e abençoado. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.